pois é, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo seu play aqui no nosso reencontro, tá? E de cara eu quero te perguntar o seguinte, já aconteceu com você de você entrar num lugar e não se sentir bem, não querer voltar ali, ou de você sair de um determinado lugar pior do que você entrou, entrar bem e sair mal? E será que isso pode impactar o quê? Na tua saúde, na tua grana? Ah, tá bom, mas se existe um efeito, como é que você se protege disso? Bom, olha que assunto legal, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Quem vai te responder é o terapeuta holístico Sérgio Nogueira, que é um estudioso e praticante há mais de 40 anos de radiestesia, acupuntura, reiki, radiônica, tá? Homeopatia, toda essa área energética em geral. Ele já atuou 2 anos em Roma como consultor terapêutico, inclusive fazendo trabalho que você vai conhecer aqui para empresas, né? E ele é diretor de pesquisas da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica. Então, bem-vindo aqui o nosso amigo Sérgio Nogueira. Como é que vai? Pardini, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo. Agradecer por estar nesse programa, que é extremamente importante, porque está trazendo qualidade de vida para as pessoas, está ensinando as pessoas coisas importantes para que elas consigam viver melhor. Então, eu realmente gostaria de agradecer muito. É uma honra estar no seu programa. Puxa, obrigado. É uma honra ter você aqui também, da mesma maneira. Ô Sérgio, eu começo aqui perguntando para você o que é uma pessoa viver num ambiente energeticamente equilibrado. O que é isso? Bom, basicamente, um ambiente energeticamente equilibrado é aquele que contribui para o bem-estar e para a vida da pessoa. Tá. Os ambientes, Pardini, eles podem tanto contribuir com o nosso próprio equilíbrio, Tá. eles podem ajudar no nosso descanso, eles podem ajudar na nossa recuperação, ou, se ele for desequilibrado, ele também pode nos descarregar. Então, um ambiente equilibrado é aquele que ajuda a carregar a nossa bateria, em primeiro lugar. Tá. Essa já é uma boa definição. É aquele que promove a nossa saúde e bem-estar. Tá. Agora, tem como a pessoa saber, quem está nos assistindo aí, né? Como é que a pessoa, tem como ela saber se ela trabalha num ambiente energeticamente equilibrado ou não? Olha, Pardini, eu costumo dizer que, na verdade, as pessoas, mesmo que inconscientemente, muitas vezes elas já sabem que o local é desequilibrado. Por exemplo, eu atendi pessoas que, quando eu falei, o problema está no seu ambiente de trabalho, ele está lhe prejudicando. A pessoa virou para mim e falou assim, cara, você não sabe onde eu trabalho onde eram os porões do DOPS. Todo mundo ali se sente mal, sabe? Todo mundo se sente mal. Então tem um histórico ali. E existem sinais que indicam que o ambiente pode estar prejudicando a pessoa. Dificuldade, por exemplo, para conciliar o sono. As pessoas tendem a dormir mal em ambientes que são desequilibrados. Ou mesmo que durmam muitas horas, mas a qualidade do sono é seriamente prejudicada. Você acorda muitas vezes sem vontade de dar andamento nas coisas do dia. As crianças, elas são muito sensíveis a esse tipo de ambiente. Isso é muito interessante a gente prestar atenção, como que as crianças se comportam dentro de determinados ambientes, como é que as plantas se comportam, como é que os animais se comportam. Então tem vários sinais, tá? Desde sinais físicos visíveis, por exemplo, um ambiente com muita umidade, muito mofo, normalmente é ambiente desequilibrado, tá bom? Entendi. Então, senão não falta. Olha, vou fazer um pequeno parênteses aqui para que você que está aí do outro lado entenda a partir já deste instante de uma maneira mais genérica, mais inteligível sobre o que nós estamos falando. Este estudo que permite o acesso à identificação dos tipos de energia, do ambiente, das pessoas, do teu habitat, né? É a chamada radiestesia. E isso é apenas uma das aplicações da radiestesia, porque os estudos que lidam com as energias, eles podem decifrar inúmeras coisas. Hoje a gente vai estar aqui falando de pessoas, ambientes, tá? Mas pode decifrar inúmeras coisas. Se você tiver um tempo depois, vá ler sobre essa ciência que é a radiestesia. E eu friso aqui, a radiestesia, Sérgio, não é uma religião, nem é esoterismo, nem é mística, é ciência, certo? A radiestesia eu defino ela como uma técnica. Tá. Uma técnica que ela é reproduzível, ela é passível de ser estudada em laboratório. A percepção radiestésica ela já foi
comprovada de diversas formas. Nós temos mais 50... Para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo, nós temos mais de 55 mil testes apenas de um instituto alemão, né, que mostra que a sensibilidade humana ela se altera em determinados locais, em determinadas zonas. Tá? Essa percepção radiestésica ela já está amplamente assentada. Tá? Então a radiestesia ela não é uma coisa religiosa, a radiestesia não é uma coisa mística. Você não tem que acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa. Tanto é que nós temos uma das maiores escolas de radiestesia do Brasil. Eu tenho alunos de diversas denominações, eu tenho aluno católico, evangélico, ateu, agnóstico, eu tenho aluno esotérico, aluno espírita. Outros que têm diversas outras denominações é aqueles também que não acreditam em nada. Entendi. Tá bom? Tá bom. Agora, por exemplo, como é que... eu queria que você desse um exemplo aqui para as pessoas. A variação da a energia em desequilíbrio é a mesma coisa que energia negativa? Correto. Bom, em primeiro lugar, essa tua questão é muito interessante. A gente pode dizer o seguinte, que não existe energia negativa exatamente na natureza. O que existe é muito isso que você falou, é energia em desequilíbrio. Essa é a primeira coisa. E tem aquela energia que não é compatível comigo, com você. Né? Ela é negativa? Para nós, sim. Para um gato pode não ser. Então, assim, tudo é muito relativo, tá bom? Mas energia em desequilíbrio é quando nós temos... nós precisamos ter um certo equilíbrio entre aquilo que o chinês, antigamente, o pessoal, há 5 mil anos na China, chamava o equilíbrio entre o céu e a terra. Ou seja, a energia cósmica e essa energia da terra. Tá. Elas têm que estar em equilíbrio. Quando não tem esse equilíbrio, é que nós estamos falando do desequilíbrio do ambiente. Né? Quando nós temos um desequilíbrio, nós temos alguma coisa que está promovendo uma desarmonia local. Ou seja, não é uma energia negativa, mas é uma energia nociva. É uma energia nociva, exatamente. Exatamente. E ela pode ser realmente muito nociva para a vida biológica. Tá. E você podia dar uns exemplos para a gente aqui de sintomas que pode identificar que a pessoa não está convivendo num ambiente ou com pessoas de energia nociva ou desequilibrada? Pessoas, plantas e animais. Você pode dar uns exemplos? Sim, sim. E já adiantando uma coisa, muitos desses sintomas que eu vou dar, inclusive eles são passíveis de acontecer em diversas outras coisas. Mas uma das coisas que determina a questão do ambiente é perceber se quando você está fora daquele ambiente você se sente melhor. Ou se quando você vai viajar, por exemplo, ameniza. Tá. Então nós podemos falar desde eventos, como eu falei, insônia, estados depressivos. Né? Os ambientes eles afetam o nosso humor de uma forma muito intensa. Isso é muito importante nós definirmos. Então tem muita gente, por exemplo, que já falou para mim, cara, eu tenho alta depressão. Curiosamente eu mudei de casa e melhorou. Eu mudei de emprego e melhorou. Porque a gente fala muito da casa, mas tem um emprego, né? Nós passamos muito tempo dentro do escritório, muitas vezes, tudo. Sim. Então, esses são sinais. Questões circulatórias. Eu deito lá na minha cama, eu começo a sentir problema circulatório, eu começo a sentir que minha perna... Às vezes tem determinados desequilíbrios vibratórios de locais que eles são muito pontuais. Eles pegam especificamente uma determinada parte do organismo. Tá? Então essas questões circulatórias, muitas questões cardíacas, no sentido de hipertensão, por exemplo, muitas vezes estão relacionadas com o ambiente. Né? Então nós temos assim diversos problemas digestivos também. O sistema digestivo ele é muito sensível à questão do ambiente. Eu vou abrir um parênteses aqui, Sim. se você me permite. Existe uma corrente de estudo que até prova que a origem... A primeira origem do câncer, que depois se dissemina no organismo quando vai aparecer, mas a primeira origem não visível é a energética e que ela viria de radiações do ambiente, especialmente do solo. Sim. Tá? Tem não me lembro agora, mas se vocês pesquisarem, é interessante, existe um estudo nesse sentido. Tá? E existem pessoas que se trataram isolando o ambiente de uma maneira, se trataram de câncer no pâncreas, que é extremamente agressivo. Né? Sim. Mas prosseguindo então, e os sintomas nas plantas e animais, quais seriam? Ok. Só um parênteses, voltando àquilo que você falou, essa questão que você falou do estudo do câncer, foi daí, na verdade, que começou o estudo da radiestesia em ambiente. Tá. Toda ela começa no começo do século XX, quando alguns médicos começam a observar uns padrões de tratamento, começam a chamar radiestesista para observar esses locais.
Tá? Então, tem tudo a ver com isso que você falou mesmo. Tá bom? Animais. Nós sabemos que animais eles se comportam de forma diferente, dependendo do tipo de desequilíbrio. Então, por exemplo, o cachorro sempre observa muito, os antigos tinham muito, observar onde o cachorro gostava de deitar, onde os bois gostavam de pastar. Porque são locais que normalmente são mais equilibrados, naturalmente. Então, já é um sinal. Você tem o seu cachorrinho em casa, procura observar sempre onde ele gosta de deitar. Isso sempre traz algum tipo de indicação. Gato é o contrário. Tanto é que é muito comum quem tem gato, perceber gato, por exemplo, ele ficar se esfregando onde tem concentração de energia elétrica. Né? Você tem uma tomada lá cheia de coisa ligada. Sabe aquela coisa que todo mundo fala para não fazer? Sim. Que é ficar colocando Benjamin em cima de Benjamin, ligando tudo? Então, eu já tive vários amigos que eu estava em casa e o gato fica se esfregando nesse tipo de lugar. Fica se esfregando num forno de micro-ondas. Eles gostam de deitar em locais que para eles são benéficos, não é benéfico para a gente. Por isso que eu te falei que não é o negativo e positivo em si. Mas para também eles é bom. Tem um estudo que diz que eles transmutam essa energia, né, como se fosse um tipo de orgonite, que eles transmutam essa energia para energia positiva, que eles funcionam como um tipo de filtro. Né? Existe um estudo nesse sentido. Aí. Há controvérsias, assim. Há controvérsias. Assim, o que nós sabemos é que eles procuram realmente esses locais. Tá. Essa interação deles ainda não está muito claro. Tá. Um outro animal que a gente tem que tomar muito cuidado, para ninguém ficar muito preocupado, tá? Não vale aquelas formiguinhas de doce e tudo. Tá. Mas essas formigas, tipo saúvas, essas formigas grandes, elas tendem a se concentrar mais onde tem desequilíbrio. Ah, é? Cupim tende a se concentrar mais onde tem desequilíbrio telúrico. Isso que você estava falando, essa energia que vem do solo. Atrai esse tipo de inseto, por exemplo. Tá. Mosca, tem alguma coisa a ver com isso? Não. Eu já vi algumas pessoas correlacionando, mas ainda não tem estudos tão fortes em relação a isso. Aves. Tá. Nós temos passarinhos que são muito sensíveis a determinadas informações telúricas. O primeiro ponto das aves, a gente sabe que toda a locomoção das aves ao redor do planeta segue rotas, por exemplo, de linhas magnéticas, orientação magnética e tudo mais. Então elas sempre estão se relacionando em relação ao campo energético da Terra já como um todo. E alguns passarinhos são muito sensíveis realmente a essas questões de energia de ambiente, energia telúrica. Tem um organismo muito sensível. A baleia segue essa premissa de orientação magnética também? Sim. Então, o encalhe de baleias no litoral não pode significar uma anomalia magnética, então, naquela região? Pode ser. É uma das características que pode ocorrer, né? A baleia, inclusive, tem uma parte do cérebro dela que você tem pontos magnetizados mesmo, certo? E hoje nós temos muita coisa que afeta essa bússola dos animais em relação ao magnetismo, de tanta força emissora que nós temos de várias coisas artificiais, que acabam desorientando, como a gente vê, por exemplo, hoje com os pombos. Os pombos estão sendo afetados. Então, os elefantes, né? Os elefantes começam a correr, estouram uma manada e eles estão a quilômetros de distância de um terremoto. Né? Então, mas vamos seguir. Gente, você que chegou agora, permaneça até o final. Se você não chegou, permaneça também, porque o assunto de hoje pode ter a ver com você se sentir mal no trabalho, se sentir mal na tua casa, chega no médico, não tem nada. Então presta muita atenção. Estou conversando aqui com o Sérgio Nogueira, que eu considero um professor nessa área de radiestesia, a ciência que estuda as energias dos ambientes, das pessoas, dos seres vivos, né? E a interação entre elas, os efeitos dessas energias. E aí eu pergunto, Sérgio, como é que a radiestesia faz para identificar se a energia num determinado ambiente, um pedaço dele está equilibrada ou não? Excelente questão. Ó, a radiestesia, na radiestesia nós utilizamos instrumentos, desde instrumentos muito simples, como esse pêndulo aqui, por exemplo, que é um instrumento de radiestesia. Nós temos outros tipos de instrumento que também são utilizados como varetas. Essas varetas, elas auxiliam o radiestesista a determinar a qualidade vibratória dos locais. Tá, mas por exemplo, você está com essa vareta aí, tá? Aí você vai aqui no canto da sala, e se tiver energia negativa, como é que ela reage? No caso, essa vareta aqui, por exemplo, eu estou andando com ela normalmente. Tá? E ela vai ficar assim, fixa.
Quando eu Põe mais encontro para um cá, local... coloca mais para cá, isso para o pessoal ver. Pronto, isso. Quando nós encontramos, talvez assim fique Tá aqui, bom, tá aqui bom. assim, quando nós encontramos um local que seja negativo, a tendência do instrumento É balançar. é balançar. Ele vai dar um sinal que aquele local ele está em desequilíbrio. Né? Então essa, por exemplo, é uma forma que eu tenho de identificar locais. Com esse tipo de instrumento, eu consigo inclusive delinear a extensão do problema. Então nós vamos andando e observando em que pontos que ele vai se manifestando, e com isso nós conseguimos inclusive criar um desenho dentro desse ambiente de locais que são potencialmente danosos para a saúde humana. Então essa, por exemplo, é uma forma. Tem algum ponto característico de acumular mais energia boa ou não? Por exemplo, os cantos dos ambientes acumulam mais energia? Sim, nós temos a questão dos cantos, nós temos a questão de onde tem vigas numa construção, tá bom? Onde vai tendo vigas, normalmente você tem maior acúmulo de metal, ferro. Então você tem também ali a energia, ela costuma ficar mais concentrada nesses pontos. Isso é uma coisa. Você tem toda a conformação geológica até do local. São Paulo, por exemplo, o pessoal que mora aqui em São Paulo. Tem regiões de São Paulo, como a Paulista, por exemplo, que tem toda uma estrutura energética já bastante distorcida. Porque ali você tem tanta questão geológica, como você tem um número imenso, uma das maiores concentrações de antenas emissoras do mundo está na Paulista. Eu trabalho num prédio que tem 12. Exatamente. 12 emissoras. Então, quer dizer, aí é a questão da radiofrequência, né? Sim. Olha, gente, mais uma vez explicando que nós estamos falando da influência da energia. Presta atenção que quando a gente fala sobre em que lugar tem energia nociva ou desequilibrada, nós estamos falando de coisas que podem afetar você, que podem afetar a tua planta, pode afetar teu animal de estimação, sua maneira de pensar até. Agora, Sérgio Nogueira, eu pergunto para você, pessoa que está ali nos assistindo, ó, tem como ela conseguir identificar se a casa dela tem pontos negativos, de energia negativa ou desequilibrada, mesmo a pessoa não sendo radiestesista? Você tem alguns sinais que ocorrem no ambiente que já mostram isso. Então aquilo que a gente tinha falado. Primeiro, começa a aparecer muita formiga, cupim na casa, pontos de mofo. Mofo, ele vai desequilibrar toda a energia do ambiente. Então é uma coisa também que a própria pessoa, às vezes, ela precisa de ver se tem como ela remover aquele mofo, se é uma coisa estrutural, mas buscar de repente uma solução. Se o seu ambiente ele pega pouco sol, isso já é um problema em si. Se o ambiente é pouco arejado, ele já vai ser... A energia já não se renova tão facilmente. Tudo isso já são pontos que vão afetar. Eu disse, tem um determinado local que você dorme na sua casa e você não se sente bem, procura mudar um pouco esse lugar, se for possível. Sabe? Então, por exemplo, teve um apartamento que eu fui ver, ali na região da Paulista, até que a gente estava falando. A pessoa tinha vários problemas de saúde, tinha diversos. Chegou lá e eu fui começar a fazer uma avaliação. Vamos começar pelo quarto, vamos dar uma olhada. Eu cheguei lá no quarto, abri a janela, olhei bem, falei, bom, tem outro lugar que você pode dormir aqui? Ela falou, tem. Falei, bom, uma parte do seu problema eu já sei. Tinha um transformador desses de poste enorme, uns 10 metros mais ou menos da janela dela. Então já tirou dali. Então, tudo isso é sinal, gente. Tudo isso é sinal. Você tem um transformador desses de poste muito grande, muito perto de você, isso já altera todo o campo magnético local. Né? Você vai dormir, você acorda mais estressado do que a hora que você foi levantar, que a hora que você foi dormir, né? Já é um outro sinal também. As plantas elas são muito resistentes até desequilíbrio. Agora, se as suas plantas estão morrendo de uma maneira geral, é bom você dar uma olhada no ambiente. Né? Você tem bebê, ele não quer ficar numa parte da casa, ele não quer dormir numa parte da casa, ele dorme em outra, já procura ficar de olho. Bebês são muito sensíveis. Tem um estudo que foi feito por uma radiestesista, ela analisou milhares de casos de câncer, mas milhares, ela tem um livro inteiro só falando do impacto de ambiente sobre a capacidade de aprendizado de crianças. E ela analisava muito onde essas crianças dormiam. E era normal você ver bebê quase querendo fugir do berço, assim. Ele se enfiava num cantinho do berço, porque era o local que era melhor
para ele, ou menos pior. Então você tem diversos sinais de um ambiente que pode estar em desequilíbrio. Agora, eu te pergunto assim, você falou do mofo, do bolor. Sim. Mas às vezes o mofo vem, ele pode vir por exemplo, uma infiltração do solo, ele pode vir de um vazamento. Sim. Então, mesmo assim, ele é necessariamente sinal de desequilíbrio ali. Não pode acontecer o contrário de um mofo estar desequilibrando o ambiente, em vez de um desequilíbrio estar provocando mofo. Sim. Veja, quando eu falo presta atenção em mofo, é porque ele vai desequilibrar todo aquele ambiente. Né? Tá. Ele pode ser de uma água do subsolo, um lençol freático, por exemplo. Mas não que o desequilíbrio cause o mofo, né? Então... Não. Ele pode ser produto desse lençol freático. Agora, a presença de mofo em si em casa nunca é bom, nem do ponto de vista físico mesmo, né, para respiração e tudo mais. E a própria presença de mofo já vai desequilibrar aquele ambiente também. Tá. Agora, existem plantas que sejam mais indicadas para equilibrar a energia do ambiente? Sim, existem. Algumas Seja dicas. Fisicamente, inclusive porque tem plantas que filtram, inclusive, determinados componentes que são nocivos para nós. É bom você ter lírio, por exemplo. Tá? O pessoal gosta muito de espada de São Jorge, comigo ninguém pode. Essas plantas são meio tóxicas, tem que tomar um certo cuidado onde você coloca dentro da sua casa. Você pode colocar num jardim de inverno, você pode colocar mais próximo de uma entrada. Mas elas funcionam para isso. Elas funcionam bem para isso também, tá bom? Mas você não pode ficar com elas em ambiente fechado, perto do seu quarto e tudo mais, né? Lírio é bom, palmas são boas também, copo de leite é bom. Samambaia, que é uma planta que o pessoal gosta muito, ela costuma ser um indicativo de que a zona... Se ela está florescendo muito... Se ela está desenvolvendo muito bom, não costuma ser um bom sinal. Samambaia, ela se desenvolve melhor em locais que são nocivos. Exatamente. Ela é uma planta que ela não se desenvolve muito bem se o ambiente é equilibrado. E a orquídea? Orquídea é uma planta, assim, até hoje não se observou muito o efeito geobiológico dela. Então ela é mantida mais em ambientes externos. E a rosa, que é um clássico? Rosa é uma boa também. A rosa, o que acontece com ela se a energia é negativa no ambiente? Ela tende a durar bem menos. A rosa ela é muito sensível à energia do ambiente. Ela é diferente da samambaia, então, que ali na energia negativa ela se desenvolve mais. Exatamente. A rosa ela vai se desenvolver melhor em ambientes que são mais equilibrados. Bambu também é uma planta, é bom você ter. Pô, senhor, eu vou ter um bambuzão em casa. Não, mas hoje em dia tem aqueles bambus de vaso. Compra, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Estou conversando com o Sérgio Nogueira, que eu considero, já disse aqui, um professor nessa área de radiestesia, que é o estudo das energias de todos os seres vivos, praticamente, em todos os ambientes, e os efeitos positivos e negativos dessas energias. Portanto, fica aí, depois do podcast, eu quero saber, está gostando do assunto? Está sendo legal? Dá o seu like aí, que é muito importante. O like é a sua aprovação do assunto e nos ajuda a que ele chegue a muito mais gente. Então é só você carimbar o positivinho ali, vai nos ajudar muito, tá bom? Professora, pergunta também o seguinte, você disse que o local da pessoa dormir é muito importante, porque a gente passa praticamente a maior parte das 24 horas parado, assim, imóvel naquele lugar. Sim. Como é que a pessoa, por exemplo, se a pessoa não estiver sentindo nada, ela acha que está dormindo bem, pode acontecer de mesmo assim ter uma anomalia magnética ali? E se tiver, como é que a pessoa descobre já que ela não está sentindo? Tá, vamos lá. Um ponto importante para a gente entender é que ambiente, ele muitas vezes ele demora muito tempo para que os efeitos dele se façam presentes. Isso é muito comum. Às vezes você chega num local, aqui tem um problema, tem um desequilíbrio, mas a pessoa ainda não tem um problema decorrente daquilo. Isso pode passar realmente muito tempo. Então é perfeitamente possível a pessoa estar num local que ela acha que é um local bom, mas ela só se acostumou mesmo com aquilo. Entendi. Algumas coisas para nós termos em mente. O quarto, realmente ele é importante por isso que você falou. A casa em si é a nossa terceira pele. O quarto é como um santuário. O seu quarto... Veja... Não importa muito como é que está o seu estado de saúde, se você não tem nada. O seu quarto sempre procura evitar. Muita coisa eletrônica, muita coisa perto da cabeceira. Procura evitar a TV em cima de você ligado o tempo inteiro. Sérgio, mas eu gosto de deitar lá, assistir uma TV. Beleza, assiste.
Quando você for dormir, desliga a TV. Primeira coisa, desliga a TV, né? Desliga o Wi-Fi. Não deixa aquele sinal de Wi-Fi em cima de você. Sabe? Então, por exemplo, no meu quarto mesmo, se a TV acaba, eu não estou usando, eu desligo. Eu não deixo ligado lá dentro do quarto. Isso faz uma diferença imensa. Isso daí eu já testei de várias formas. Faz uma diferença imensa. Tá? Evita muita coisa elétrica. Você pode dar um exemplo? Isso é uma coisa muito interessante. Ó. Atenção aí você do outro lado. Ele falou que se você tem TV a cabo, quase todo mundo tem hoje no quarto. Você deve desconectar o cabo para dormir. Que diferença fez para você isso? Tá, total. Veja, se você pegar, existem até instrumentos para detectar isso. Né? Se você pegar, por exemplo, um medidor de campo magnético, você leva num local, por exemplo, que tem lá a TV a cabo ligada lá no seu quarto, e você coloca aquilo lá, apita, né, loucamente, porque você tem uma irradiação em todo o ambiente daquilo. Você tem, aquele sinal está sendo expandido. A gente pensa que TV a cabo está circunscrito ali, né? O aparelhinho. Está restrito ao cabo. Está restrito ao aparelhinho ali, mas não. Na verdade, aquilo emite para o quarto inteiro. Entendi. Né? E não é deixar de assistir. Veja, a vida moderna ela traz muita coisa boa. A questão não é essa. Mas nós precisamos aprender a conviver bem com a vida moderna. Agora, a orientação magnética da cama. Tudo que você está falando aí tem muito a ver com o Feng Shui. Né? Porque orientação magnética da casa, Feng Shui. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, os técnicos em Feng Shui, nós recebemos uma aqui excepcional, agora não me lembro o nome dela, me perdoe se estiver assistindo, minha cabeça para guardar nome é ruim, mas ela faz análise até em cima da planta baixa da casa. Mas de qualquer forma, eu estou perguntando isso porque no caso da radiestesia, a orientação magnética da cama, assim, não mudar a cama de ambiente, mas deposição em si, também altera, então, alguma coisa? Sim. Nós temos uma indicação muito antiga. Em primeiro lugar, uma das coisas que nós temos que ter em mente, às vezes, é seguir o padrão natural das coisas. Tá. Se o ser humano seguisse o padrão natural das coisas, isso já ajudaria muito. Então, nós temos toda uma corrente energética que flui no planeta de norte para sul, que é a corrente magnética. Tá. Se nós mantivermos isso, nossa cabeceira ao norte, por exemplo, nós já estamos nos beneficiando disso. Ah, Sérgio, mas não é possível o norte. Qualquer ponto entre norte e leste é altamente benéfico. São sempre os melhores pontos para nós termos. Pode ser norte, pode ser nordeste, pode ser o leste, pode ser algum ponto intermediário. São pontos que eles favorecem duas coisas. Primeiro, eles auxiliam a recarregar nossa bateria energética. Tá. Segundo, já foi feito vários testes com esse tipo de instrumento, com pêndulo, que o campo áurico da pessoa ele se expande também quando ele está deitado nessas posições. Então, depois, quando ele recarregou a bateria que ele levanta, tem uma expansão desse campo energético da pessoa. E isso é muito interessante. Então, mas ao longo do dia ele vai diminuindo e voltando de novo? Então? Sim. Ao longo do dia, ela pode... Depende muito da manutenção que a pessoa vai fazendo, mas normalmente sim. Mas eu acho que depende da sua manutenção, né? Porque sim. Nós somos energia na forma mais condensada e energia emite energia. Sim. E durante o dia você desgasta a sua energia. Então, acho normal que o campo magnético ao seu redor diminua de perímetro. Sim, sim, é normal. Então, agora, a pessoa que está nos assistindo ali, atenção você aí. Ah, mas como é que eu vou saber se a posição da minha cama está legal, se eu não tenho uma bússola? Que tipo de sintoma a pessoa pode estar sentindo de uma cama não bem orientada magneticamente? Então, o primeiro ponto é assim, quando você está, por exemplo, invertido em relação a isso, nós temos uma tendência a nos carregar energeticamente com menos intensidade. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. Muita gente, às vezes, tem uma noção, por exemplo, já acontece, você senta num local tranquilo, fecha o olho, relaxa, sem música, sem nada, relaxa um pouco. Muitas vezes a pessoa tem uma noção, muita gente, talvez você já tenha ouvido alguém te falar isso, cara, às vezes eu fecho o olho, parece que eu estou meio que virado para um lado, parece que eu estou meio virado para o outro, é uma coisa meio estranha. Porque isso já são indicações que a nossa polaridade está um pouco fora de sintonia, ela está um pouco fora do que deveria. Então nós temos esse tipo de sinal. Uma bússola, gente, é coisa baratinha. Tá? Você paga R$20 baixa o aplicativo no celular. Tem aplicativo de celular, você tem bússolas aí a R$20 no mercado. Tá. Né? Você não precisa ter 100% de precisão também. Né?
Agora, eu estava pensando aqui, tudo isso que você está falando. Você tem alguma dica para a pessoa, ela, manter o equilíbrio energético dela? Já que tudo ao nosso redor afeta, independente desse todo que possa nos afetar. A primeira coisa é buscar ter um certo contato com a natureza. Tá. Hoje em dia. Essa é a primeira coisa. Assim. Pé na areia, pé na terra. Você quer ter um pouco mais de equilíbrio, qualidade de vida? Vai num parque, tira o sapato, anda um pouco ali na grama. Tem muita gente que até se incomoda com isso no começo, porque faz tanto tempo que não faz isso. Abraça a árvore, né? Abraça uma árvore, pega uma praia de vez em quando, sabe? Aquela água com sal. Se você tem uma banheira, você também pode fazer essa salmoura, né? Você pode utilizar isso no corpo. Você pode fazer um escalda-pé, por exemplo, com bastante sal. Que a água com sal grosso, inclusive, ela ajuda a remover essa eletricidade estática que fica no nosso organismo, que torna as pessoas cada vez mais estressadas e tudo mais. Então você aterra isso. Isso é muito bom. O escalda-pé não era relaxante à toa. Ele trabalha realmente, além de relaxar fisicamente ali, você descarrega toda essa eletricidade estática. Nós vivemos hoje muito carregados eletricamente. Mas muita gente trabalha em local com carpete, com ar-condicionado, com uma série de coisas. Então é interessante, primeiro, esse contato com a natureza. Uma boa ingestão de líquidos auxilia muito. Em especial a água, né? Em especial a água. Né? Todo mundo deveria aprender algum tipo de exercício respiratório para respirar melhor. Já que boa parte da nossa energia ela se mantém através da respiração. Tá. Então, agora, deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Quando você está... a meditação, nesse caso que você está falando, deve contribuir essencialmente, não? Sim, meditação ela é extremamente importante para a vida atual. Né? Já o primeiro passo para a meditação é a gente conseguir parar um pouco esse fluxo de pensamento nosso. Isso por si só já traz uma série de benefícios. Né? Porque hoje nós vivemos realmente muito estressados, muito... A mente está processando coisas o tempo inteiro, a pessoa está aqui, ela já está pensando no próximo compromisso. Tudo. Isso tudo já queima uma energia lascada. Né? Entendi. E a meditação é uma extensão de tudo isso. Você que está aí, presta muita atenção, porque já eu vou pegar. Que cor é que é o seu quarto? Que cor é a sua sala? Que cor é o ambiente que você trabalha? Até seu carro, por que não? Já vou perguntar disso. Deixa eu fazer um agradecimento. Gente, tem gente que não acha legal, mas eu tenho que agradecer as pessoas que nos ajudam a levar esses conteúdos até você, trazer convidados como o Sérgio Nogueira. Então, senão eu não poderia estar no ar. Então eu quero agradecer muito ao Itamar, da Golden Prime, a Golden Prime que tem o cuidado de nos apoiar, porque sabe que a gente lida aqui com qualidade de vida e é a proposta dele pelos produtos dele. Eles têm nuts, amendoins confeitados, doce, amendoim japonês, tem aquele mix de milho que é delicioso, torrado para comer com cerveja, tem tâmara desidratada, banana desidratada, enfim, é uma série de produtos sem contato manual, torrados, assados a laser, sabe? Não tem contato manual, é tudo assado eletronicamente e não tem gordura. Então, além de gostoso, ser um petisco bom, ainda é saudável. Experimenta no Instagram, @GoldenPrimeOficial. Ou então você pode mandar um WhatsApp para lá, pode dizer, o Pardini falou, procura a Joyce no 11 916 781 201, tá bom? Eu volto aqui com o nosso amigo Sérgio Nogueira falando de radiestesia, cores, eu prometi para vocês. Então, cores, vamos lá, Sérgio. As cores do ambiente influem também na saúde da pessoa? Sim, isso tem diversos estudos, tanto dentro da radiestesia quanto fora da radiestesia. Existe uma série de estudos de psicologia que mostram isso. Um ponto importante, eu já sei o que você quer saber. Ele quer saber sobre quais são as melhores cores para o ambiente e tudo mais. Vou chegar nesse ponto. A primeira dica que eu posso dar é a gente não ficar carregando muito um ambiente com uma determinada cor, por melhor que ela seja. Então, por exemplo, nós temos o azul. É uma cor muito boa para o ambiente. Né? É uma cor que acalma, é uma cor que relaxa. É indicado para a maioria das pessoas que vivem em grandes centros urbanos, como o que nós estamos falando agora, que é São Paulo. É interessante? É legal você forrar todo o seu ambiente, toda a sua casa de azul? Não. Porque todo excesso é prejudicial. Então, é legal você ter um quarto, por exemplo. Você pode colocar, por exemplo, um azul mais clarinho,
Tá. Você pode ter a parede da frente da sua cama, um azul de repente mais intenso. Entendi. Uma faixa laranja em cima, para dar uma quebrada? Uma quebradinha. Você tem alguma coisa... Mas por que o ambiente todo azul é ruim, sério? Porque todo excesso é prejudicial, tá? O azul, ele é relaxante, ele é calmante, mas ele é depressivo também. Ah, é? Exatamente. Então, se a pessoa já tem uma tendência ao yin muito grande, uma tendência a... Qualquer tonalidade de azul, você está falando? Sim, elas são calmantes de uma maneira geral. Quanto mais claro for, mais calmante, né? Aquele azul marinho, por exemplo, não se adequa dentro disso que eu estou falando. Mas vamos pegar um azul celeste para baixo, um turquesa, um azul mais claro, elas são calmantes, naturalmente calmantes. Agora, se você fica muito tempo dentro de um ambiente azul, e é só o azul, e é só azul, aquilo pode começar a dar um pouco de tristeza. Então é bom você ter alguma coisa que dá uma quebrada. Você tem um quadro um pouco colorido num ponto dessa parede. É bom você ter alguma coisa que contraste um pouco com isso. Tá. É a história do branco, Pardini. O branco é uma cor excelente, correto? É muito legal. Só que se eu colocar uma pessoa dentro de um quarto branco, só com uma cadeira no meio, a vida da pessoa, ela vira um pequeno inferno em pouquíssimo tempo. Porque não tem mais nenhum estímulo, aquilo vai ficando chato muito rápido. Então cores tem isso. Tem cores que são muito interessantes. O verde é uma cor muito interessante para um local. Qual é o efeito do verde? O verde, ele revigora. Além de ele ser calmante, ele revigora. Das cores principais, inclusive, o verde é a cor mais equilibrada que tem. Ele também é calmante, ele é revigorante, ele não é tão... ele não incentiva tanto ao yin, aquela passividade, quanto ao azul. Tá. Né? Mas é sempre bom você ter um equilíbrio. É sempre bom você ter uma planta colorida nesse ambiente também, para dar uma quebrada. Certo? É sempre nesse sentido. E o preto? Se a pessoa usa o preto. Hoje estão fazendo muitas casas uma tendência de imóveis, até prédios, cinza chumbo, né? Sim, sim. Essas são cores depressivas. São cores que, na verdade... elas não se traduzem em um bom equilíbrio para a pessoa. Né? O preto, ele é muito voltado para dentro. Você tem, por exemplo, você tinha muito monastério que tinha partes inteiras pintadas em preto. Que são o quê? Os ambientes de reflexão, meditação. De meditação. São aqueles ambientes que as pessoas vão passar muito tempo em atividades internas. Introspectivas, né? Exatamente. Talvez não é isso que a pessoa quer para casa dela. Né? Para casa dela você precisa ter alguma coisa que seja mais renovador, muitas vezes. Mas atenção, é que essa pergunta pode ter a ver com uma coisa que você quer perguntar desde o começo. Se um radiestesista vai a uma casa, digamos que vá à casa aí de quem está assistindo. Ele pega uma energia ali, não é legal. Como é que o radiestesista pode alterar, se é que pode, esses campos aí? A questão aqui, Pardini, assim, você fez a pergunta de ouro. Tá? Que a diferença do trabalho do radiestesista para tudo que nós falamos até agora é que o trabalho do radiestesista, ele gera soluções que são customizadas para o ambiente. Tudo que a gente falou até agora, aí a cor X e a cor Y, são soluções que se aplicam a mais ou menos todos os casos. Quando um radiestesista ele vai num ambiente, ele vai determinar o padrão vibratório daquele ambiente como um todo. Então ele vai pegar quarto, ele vai pegar cozinha, ele vai pegar corredor, ele vai pegar sala. Ele faz um mapeamento de tudo aquilo. Tá. Com base naquilo, nos desequilíbrios encontrados, é que ele vai propor soluções. Essas soluções podem ser de coisas muito simples, como arejar o ambiente, até outras coisas mais complexas que demandem, por exemplo, vamos colocar aqui, por exemplo, alguns exemplos. Tem algumas formas geométricas, por exemplo, que podem ser empregadas. Acho que eles fizeram foto, né? Produção, se tiver foto aqui desse desenho geométrico, pode colocar em destaque aí, por gentileza? Então nós temos, colocar em primeiro plano? Nós temos formas geométricas que podem ser aplicadas, nós temos as soluções estruturais, pintura, telas que podem... Tá no vídeo, você pode falar melhor agora. Ótimo. Então nós temos essas formas geométricas, por exemplo, que auxiliam, no caso, a reorganizar o padrão vibratório da pessoa. Nós temos a decoração do local que pode ser reajustada. Nós temos soluções, por exemplo,
quando é casa, às vezes a gente faz o que a gente chama de geopontura, que é inserir mesmo varetas de cobre, varetas metálicas no jardim para ir reequilibrando todo aquele padrão vibratório do ambiente. Como se fosse um para-raio, né? Exatamente, como se fosse um para-raio. Tem local que precisa de tela mesmo. Você precisa, por exemplo, tem locais, por exemplo, com alta incidência eletromagnética, que você insere uma tela para bloquear isso fisicamente. Mas o que é essa tela? É de metal? Tela de metal. Usando o princípio da gaiola de Faraday, por exemplo. Né? Que você tem as telas que elas bloqueiam sinais. Sim. Né? Por exemplo, na minha casa, eu tenho uma fruteira lá, ela é uma tela, exatamente. Né? Tá. Eu não posso deixar aquela tela perto do meu Wi-Fi. Eu fico sem sinal na casa. Ela bloqueia totalmente. Exatamente. Né? É uma tela metálica. Quanto menor ela for, mais ela vai bloquear. E nós temos a instrumentação também. Que é instrumentos, por exemplo, como esse daqui, por exemplo. Né, produção, presta um pouquinho, deixa eu mostrar aqui para esta câmera, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aparelho cheio de botão. Vou pedir a gentileza, Letícia, coloque em destaque o detalhe aqui do aparelho para ele poder desenvolver enquanto o pessoal fala. Beleza. Então, com esse tipo de instrumento, por exemplo, nós temos aqui, eu vou deixar até para você ver aqui, nós temos uma série de codificações, seja para terapia, seja para ambiente, né? Tá, mas com esse instrumento, como é que é? Você liga alguma coisa nele para perceber a energia do ambiente? Não? Você utiliza amostras do ambiente. Tá. Você utiliza, por exemplo, pó do ambiente, você utiliza fotos do ambiente. Onde você coloca aí no aparelho isso aí? Vai aqui, dentro dessa região. Coloca em pé, aqui. Pessoal. Porque tem as duas bolinhas ali, tá, gente? Aqui. Ou nós podemos ter fotos do ambiente também, e você consegue fazer uma análise. Você tem os ajustes que você pode fazer no instrumento para pesquisar uma série de informações, desde presença de água no subsolo, redes de energia, falha geológica. Então você vai criando você vai determinando esses padrões e vai pesquisando. E você vai gerando também o que a gente chama de uma contra-informação para reequilibrar aquele ambiente. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você falou que você vai com a forma geométrica que a gente mostrou, tipo de um triângulo e outras variações geométricas dentro dele, ali para equilibrar um determinado ambiente, como é que você faz? Você vai com isso desenhado e deixa lá? Exatamente, você coloca no local. Né? Nós podemos estruturar locais específicos onde vão ser inseridos esses elementos. Tá. Aí é orientado direitinho com bússola, ou às vezes vai em uma determinada parede. Mas isso é feito pelo operador, na maioria das vezes. Tá? Esse símbolo especificamente que eu até coloquei aí, uma dica para todo mundo. Esse você pode manter, por exemplo, independente de ser radiestesista ou não. Tá. Você pode manter, por exemplo, perto de uma TV. Vamos televisão, colocar de novo aí, Letícia, por gentileza. É o escape. É o escape, é aquele triângulo que você colocou aí com fundo branco, por favor. Tá pondo em detalhe aí. Enquanto isso, é isso daí, viu, gente? Quer dizer que você pode deixar esse escape aí, você pode ter, por exemplo, perto de qualquer coisa que emita radiação. Por exemplo, tá vendo que aqui tem um velcro? Porque esse escape eu tirei da minha escrivaninha. Eu tenho meu computador, eu tenho 2 monitores, eu tenho uma série de coisas. Então, esse daqui ele já fica na minha escrivaninha normalmente. Eu estou trabalhando, ele está num canto fixo. Ali. Todo objeto elétrico que tiver emite radiação? Todos? Sim, todo emite radiação. Ocorre que a maioria dos objetos elétricos, a radiação é muito pequena. Então eles não vão afetar você de forma alguma. Né? Então, por exemplo, tem um carregador aqui. Esses carregadores de hoje em dia eles são eletrônicos, ao contrário dos antigos que eram transformadores e tinham grandes campos. Né? TV de LED hoje, ele é muito menos prejudicial do que aquelas TVs de tubo antigas. Nós estamos tendo progressos, inclusive. LCD prejudica? O LCD é bom nunca ficar muito próximo. Por exemplo, monitor de computador. Né? A minha TV ela fica longe de mim. Ela não é tão preocupante. O meu monitor de computador, eu tenho um monitor que ele fica mais ou menos essa distância. Então eu tenho isso daqui, por exemplo, ali. Né? Além de, é claro, todo cuidado visual que normalmente a pessoa tem que ter. Esse tipo de cuidado, ele não elimina outros cuidados, tá? É bom a gente já explicar isso, tá? Então, isso daí já me ajuda nesse sentido. Eu ser menos afetado por esse tipo de coisa. No caso de você analisar um ambiente, agora presta atenção, gente, porque isso tem efeito, a gente já vai falar mais profundamente. Você, pela planta, sem você entrar no ambiente, é possível fazer isso ou
Ou é possível, mas estar presente é muito melhor? É possível fazer pela planta, é possível fazer por fotos, tá? E cada meio tem suas vantagens e desvantagens. Eu, por exemplo, eu peço uma planta. Se eu fizer aqui, pessoalmente, eu vou te pedir uma planta também. Porque a planta ela tem algumas vantagens de você fazer a análise por ela. Então eu faria uma análise mista. Eu faria no local, mas também faria na planta. A planta ela é um microcosmo. Da mesma maneira que nós temos a orelha nossa, por exemplo, que ela reproduz todo o nosso corpo. Aí você tem a acupuntura, por exemplo, só na orelha. A planta ela é um tipo de um microcosmo daquele ambiente. Então nós podemos fazer através da planta uma análise. Nós podemos fazer através de fotos uma análise também. Pô, é muito, muito interessante. Agora, esses efeitos, vamos falar de empresa agora, tá? Atenção, é aí que eu queria chegar com você. Você tem um escritório, você tem uma empresa, você tem uma fábrica, você tem um lugar que você senta para escrever, enfim. Isso atua também, já que é energia, os seus negócios, por exemplo, dependem de você. Sim. Então, se você não estiver bem, os seus negócios suponho que não vão ter o mesmo desenvolvimento ou até vão desandar. Eu queria saber a energia do ambiente de uma empresa, se influi no rendimento da empresa, na produtividade e, em especial, na produtividade aqui, de caixa. Tá. Eu vou te contar um caso bem rápido que já vai exemplificar muito bem. Eu fui chamado numa empresa, num escritório, ali no Brooklyn, alguns anos atrás. Tá. Eu fui lá e fiz uma análise, eles estavam com algumas dificuldades e uma das funcionárias principais, o negócio dependia muito dessa funcionária, o proprietário me chamou e falou assim, é o seguinte, eu estou prestes a mandá-la embora. Que ela é muito boa no que ela faz, tá? Mas nossa, tá sempre mal-humorada e tem dificuldade, tem problema aqui, não tá rendendo e tudo mais. Aí eu peguei e falei, olha, eu vou fazer o seguinte, primeiro vamos sentar aqui e conversar. Você não tinha me falado nada, mas aqui, ó, tá aqui marcado na planta, né? Ela tá nessa região aqui. Ela falou, não, ela tá exatamente aqui. Eu falei, então, esse é o ponto mais desequilibrado que você tem no teu escritório inteiro. E é exatamente onde essa pessoa fica. Você não queria, antes de mandar a pessoa embora, fazer um teste, não? Vamos trocar a pessoa de lugar? Um tempo? Vamos arrumar um, ó, coloca ali. Muda as coisas da pessoa, coloca lá e vê como é que fica. Né? 3 semanas depois, ela já estava num relacionamento muito melhor que essa funcionária. Então, a questão do ambiente, empresa, o equilíbrio daquele local, ele auxilia ou prejudica muito. Porque ele prejudica a pessoa ou auxilia a pessoa. Isso vai ter impacto no desempenho da pessoa, isso vai ter impacto em como que a pessoa vai conseguir produzir. Né? Então, sim, é extremamente importante. A gente volta, inclusive, naquele caso que eu te falei, da moça que trabalhava dentro de onde era o DOPS. Tá. Né? Ela estava com tumor na tireoide, e era especificamente devido àquele local. Aí eu te pergunto, já que você está falando de novo de influência na pessoa, então vamos voltar para a pessoa em si. No trabalho ou na casa da pessoa, que tipo de sintoma, que tipo de doença pode ser proveniente de um desequilíbrio energético do ambiente? Beleza. Dá uns exemplos. Eu vou aproveitar, colocar um ponto aqui que é importante esclarecer para o pessoal. Ambiente não gera doença, tá? Vamos já entender isso daqui. Quer dizer, existem exceções, vou até te falar isso depois, mas grosso modo o ambiente não gera doença. Mas ele afeta predisposições. Então essa aqui é a grande questão. Aquela pessoa que mora num local irradiado e desenvolveu um câncer, né? O câncer, aquela predisposição, ela sempre teve lá. Agora, a partir do momento que a pessoa foi para um local desequilibrado e tudo mais, aquilo é como um combustível. É um gatilho. É um gatilho que faz aquilo, de repente, que poderia ficar quieto a vida inteira, começar a deflagrar e intensificar. Tá bom? Então, isso é importante esclarecer, porque senão fica aquela ideia de que o ambiente em si gera doença e tal. Não, o ambiente não gera, salvo caso específico. Ele favorece, né? Ele favorece, salvo casos específicos como radônio, por exemplo, polônio, que são elementos radioativos, gás radioativo que tem no subsolo, ele afeta diretamente o núcleo da célula. Inclusive o radônio é a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo, hoje em dia, né? Então, mas tirando esses problemas, isso não tende a acontecer, tá certo? Agora, a gente voltou a essa questão de quais os problemas que podem ocorrer. São diversos, como eu te falei, você tem os problemas de origem nervosa, como a depressão, a ansiedade,
principalmente aqueles estados mais aquele mais introspectivo, como a depressão, a tristeza, a falta de vontade para fazer as coisas. Isso pode estar muito ligado à questão de ambiente. Questões circulatórias, questões sanguíneas. Né? Por exemplo, já fizeram estudos, por exemplo, na Europa, que ligam muito a questão de leucemia em crianças com campos eletromagnéticos muito fortes, viver na presença de campos eletromagnéticos muito fortes. Então, muitos problemas de sangue, de medula, estão muito relacionados com essa questão. Né? Os problemas circulatórios, tradicionalmente, têm uma relação grande com o ambiente. Muitas dessas pessoas, quando mudam de ambiente, também relatam terem mudanças. Cara, ambiente, assim, não tenho nem o que falar, cara. Eu comecei a estudar isso, sabe por quê? Que nem eu brinco. Eu comecei a me ocupar disso quando isso começou a se ocupar de mim, tá? Eu era radiestesista há muitos anos, eu nem mexia com essa questão de ambiente. Mas, assim, eu tinha lido alguma coisa, estudado, mas nunca tinha me aprofundado. Cara, eu mudei pra uma casa. E assim, cara, foram 4, 5 meses depois, minha vida tinha mudado tanto, mas ela tinha se prejudicado tanto em tantos aspectos, o que não costuma nem acontecer tão rápido. Mas, cara, eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem internamente, mentalmente, eu não estava bem mentalmente, eu não estava bem profissionalmente, porque você não consegue desempenhar nada. E aquilo começou a mexer comigo. Foi ali que eu peguei pela primeira vez um pêndulo e falei, não, deixa eu dar uma olhada nesse ambiente. Coisa que eu nunca tinha feito. E eu me assustei com o que eu vi lá. E curiosamente, passou um tempo, eu mudei de lá. E, cara, em 30 dias, assim, minha vida ela começou a voltar no eixo de um jeito. Você não tentou fazer nada que pudesse ser feito para melhorar a energia? Não, porque ali eu comecei a perceber que o problema, ele era muito ruim, assim. A casa não pegava sol, né? Tinha toda essa questão de mofo que eu te falava. Na época eu também não tinha o grau de experiência que eu tenho hoje. Eu tô falando isso de 25, quase 30 anos atrás, né? Então não tinha o grau de experiência que eu tenho hoje. Na época, como eu disse, eu preferi fugir. Entendeu? Agora, fala uma coisa aqui. As formas que você tem, formas geométricas também influem no ambiente? Se a pessoa tem um vaso quadrado, um vaso triangular, um vaso cilíndrico, sei lá. Isso influi? Sim. As formas, de uma maneira geral, muitas vezes, elas produzem um tipo de informação para aquele ambiente. Eu vou dar um exemplo bem simples, que muita gente já passou. Eu gosto de trabalhar com exemplo que quase todo mundo já aconteceu. Tá. Cara, já aconteceu com você olhar para um quadro, alguma coisa, e falar, nossa, que coisa estranha esse quadro, nossa, não me faz bem esse quadro. Né? Então, forma geométrica, as formas, tanto bidimensionais quanto tridimensionais, elas têm um impacto. Elas têm um impacto psicológico sobre a nossa psique, elas têm um impacto sobre o local, elas têm um impacto sobre o entorno. Né? Então, por exemplo, as formas harmônicas, arredondadas, elas costumam ser melhores para ambientes. As formas que refletem a natureza, elas costumam ser melhor do que aquelas que distorcem a natureza. Então você pega aqueles quadros, por exemplo, de arte abstrata, que às vezes distorce todo o rosto humano. Pega um Salvador Dali, pega um Picasso, outros. Muitas, energeticamente falando, para o ambiente não são tão bons quanto aqueles que são harmônicos. Não é uma regra geral, mas a gente pode ter isso meio como um parâmetro. Tá, duas curiosidades aqui, atenção. Provavelmente você conhece alguém que esse problema influi. Quer ver? Você falou de ambiente, a mudança de ambiente que faz total diferença. Vamos lá, na medicina chinesa o intestino é considerado o segundo coração da gente. Sim. Aí, especialmente as mulheres, não sei porquê, mas viaja, putz, o intestino não funciona, demora pra caramba. Isso é um clássico, né? Sim. Isso pode ter a ver com o ambiente também, com a energia ambiente? Sim, pode ter. Pode ter sim, tá? O intestino ele é muito sensível a uma série de informações, inclusive as questões ambientais. Esse caso específico da mulher, a gente sabe que tem outros componentes envolvidos também, tá? Mas sim, eu, por exemplo, tenho muito hotel que eu não consigo dormir bem. Né? Tem hotel, por exemplo, que hoje em dia eu já levo um gráfico comigo, eu coloco ali e tal, porque eu sou dessas pessoas que eu sou bem sensível
ao que o local oferece. E falando nisso, como é que se diferencia uma chamada influência natural de energia de uma influência artificial de energia? Tá. Artificial no sentido elétrico, você está falando? Eu não sei, porque tá. eu estou te perguntando porque eu já li, porque não sei o que lá, se a influência for natural, não sei o que lá, se a influência for artificial, eu queria entender o que querem dizer com isso. Ok. Nós temos dois grandes grupos de influências sobre o ambiente. O primeiro grupo é o que a gente chama de energia concreta. Tá. O que é energia concreta? É tudo aquilo que a gente consegue ver e medir. É a água do subsolo, é uma falha geológica, é um gás radônio, é a eletricidade, tudo isso está dentro do concreto. E nós temos o abstrato. O abstrato é aquele clima energético do ambiente que depende das pessoas. Tá. Memória de parede. Por exemplo, local que ficou muita gente doente por muito tempo, você vai ter uma memória daquilo. Isso está dentro desse campo abstrato. Tá? E dentro do concreto, nós temos o natural e o artificial. O artificial é aquilo que surge da interação humana. O campo elétrico, por exemplo. Não é que não existem campos eletromagnéticos naturais, existem, mas esses que nós falamos artificiais é a rede pública mesmo, que a nossa rede pública ela é muito ruim, né, nesse ponto. Ela é muito presente. Nós temos os fatores, todo esse maquinário emissor, nós temos as antenas de emissão, não tem muito como fugir muito disso. Eu moro em chácara, eu fui morar em chácara, certo? 2 anos depois, um belo dia, eu levantei, eu olhei, e o que eu vi mais à frente? Uma antena de celular, já uns 400 metros, 500 metros. Então, assim, a civilização ela vai chegando em todo lugar. Ela vai cercando e nós temos que conviver com isso. Mas o artificial é tudo isso. É essa antena emissora, é esse campo eletromagnético. Né? Ou seja, o artificial são as fontes emissoras que partem do homem. Exatamente. E as naturais, as que partem da natureza. Exatamente. Seja o cósmico, seja o terrestre. Né? Agora, o artificial é tudo aquilo que nós produzimos. E nós produzimos bastante. Nós produzimos muitas vezes sem qualquer critério. Haja visto que no Brasil a legislação ela é muito permissiva nesse ponto. Na Europa você tem que ter mais cuidado onde você constrói. O pessoal não pode colocar alta tensão em qualquer lugar. Aqui é muito próximo, acho que é 100 metros de uma rede de alta tensão, você já pode construir, se não me engano. Então, quando você falou chácara, pessoal que mora em serra, tipo a Cantareira, é muito comum isso. Você mora num lugar que passa uma fiação elétrica em cima ou do lado. Exatamente. Isso é prejudicial, independente da altura da rede? Sim, é prejudicial. Às vezes, por exemplo, você está... a última vez que eu vi acontecia isso, inclusive você ia pela Anhanguera, aqui tem a Natura. Aí você... Dependendo do ponto que você olha, eu olhei lá de dentro do Natura, né? Então foi mais fácil para mim. Mas assim, você olha, você tem uma faixa de rede de alta tensão e curiosamente você olha o mato também embaixo, você vê que ele é uma cor diferente, ele é mais ressecado. O que seria uma distância segura? Né? Se eu vou comprar um terreno e tem umas torres elétricas, existe? Não, né? O ideal seria pelo menos 1 metro por quilowatt. 1 metro é muito perto, pô. Não, por quilowatt. Uma rede dessa, exato, uma rede dessa, você vai ter 600 quilowatts, você vai ter 1.200 quilowatts, tá? Então, idealmente, estamos falando de um plano ideal. Mas você vê que na Europa, você vai ter que ter pelo menos 200, 300 metros de distância, que seria realmente o mínimo. Tá. Agora, que nem você falou, o pessoal está na Cantareira, tudo. É um problema essa rede elétrica? Só que é muito mais problema aqui dentro. É muito mais problema aqui na Zona Leste. Porque o cara que mora na Cantareira, ele ainda tem todo um verde ao entorno dele, ele tem um monte de árvore que já aterra uma boa parte disso. Então, o problema maior, na verdade, é quando você vai aqui na Zona Leste, que você chega aqui Penha, você chega nesses locais e você vê uns locais de alta tensão passando, de subestação, passando por cima de casa de pessoas. E eles não têm muita proteção. Entendi. Você que está assistindo, e muita atenção agora, você pode estar se perguntando, será que o Sérgio Nogueira, ele é capaz de ver se eu tenho algo em desequilíbrio no organismo? Porque você tem algo em desequilíbrio, você pode não estar legal mentalmente, espiritualmente, mas você pode não estar legal biologicamente. Então, mas eu moro tão longe, será que é possível então... Sérgio Nogueira vai responder. Se um cara te manda uma foto aí pelo WhatsApp ou pelo Instagram, independente da distância, é possível
você analisar esta pessoa e saber se ela tem uma enfermidade, ou mais ou menos, ou até precisamente, onde é que está essa enfermidade? Tá. Respondendo de uma forma tranquila e direta, eu atendo pessoas no Japão, na Austrália, Estados Unidos. Então, sim, a questão de distância, ela não é um problema. Porque a foto, ela contém todo o padrão vibratório da pessoa. Tá. Ok? Tanto é que foto, ela vem de fóton. É a captura de luz. Quando você tem uma foto, você tem uma captura ali de toda aquela configuração energética da pessoa. Então, toda a informação sobre você também está na foto. E eu consigo fazer uma análise através disso. E falar como é que está a questão da saúde. Nós trabalhamos muito com problemas crônicos, problemas que são de difíceis solução. Bom, mas aí você não medica, né? Não. Claro que tem um problema. Mas você consegue saber se a pessoa está nos assistindo aí. Já vou dar uns contatos dele. Aguenta aí. Se a pessoa que está nos assistindo manda uma foto para você, você consegue detectar, não digo medicar a pessoa, mas detectar de onde vem o problema? Isso é possível? Se é alimentação, se é ambiente? Sim. Veja, a terapia integrativa, ela não trabalha com remédios. Isso é tarefa do médico, né? Tá. Certo? E a quase totalidade de pessoas que me procuram, elas já estão em tratamento médico. Então são pessoas que falam assim, cara, eu tenho um problema X, eu estou em tratamento há tanto tempo e eu queria um auxílio. E nós fazemos uma análise em cima do problema da pessoa, nós identificamos, pode ser o problema, pode ser residência, pode ser um problema ligado a uma alimentação energeticamente incorreta, pode estar relacionado a uma série de padrões emocionais. Você sabe que os padrões emocionais ditam muito da vida da pessoa. Sim. Né? Pode ser um problema de reequilíbrio nos meridianos. Então nós vamos fazendo um escaneamento total da pessoa para entender o que gera aquele quadro. Tá bom. Agora, fala uma coisa. Você... Vou dar as dicas dele, né? Já que entramos nesse assunto. Você faz palestra para empresa ou para instituições, porque você é presidente, diretor de pesquisa da Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, né? Sim, faço normalmente. Inclusive, se você está nos assistindo e tem interesse em radiestesia, 22 e 23 de novembro agora vai ter o 14º Congresso Brasileiro de Radiestesia e Radiônica, promovido pela ABRAD, né, que vai ser inclusive aqui em São Paulo. Tenta lá o site da ABRAD, abrad.com.br. Dá uma olhada, é um evento fantástico se você tem interesse em radiestesia. Né? E sim, a gente faz palestra normalmente. Eu venho aqui a podcast porque eu quero muito levar a radiestesia para mais pessoas. É uma coisa muito importante. Uma empresa, um escritório, uma casa, você que está... Atenção aí. Se quiser te chamar para você avaliar o local ou te mandar a planta baixa lá para você avaliar, tudo bem, você vai. Sim. Você faz esse tipo de trabalho. Sim, pode entrar em contato pelo nosso Instagram. Depois... Já vou falar já. Aliás, ele tem o site com o maior conteúdo de material, de informações em português sobre radiônica, radiestesia e coisas afins, tá? É dele, esse site, né? E não é o radiestesia.net? Radiestesia.net. Radiestesia.net, tá? Esse site é maravilhoso, você visita lá. Então vamos ao finalmente. A pessoa tá ali, quer falar com você. Instagram é @Sérgio Nogueira rádio, de radiestesia, RAD. Sérgio tá? Nogueira rádio. Tá aqui embaixo de mim, ó. Você pode ver aí no GC, tá? Ele tem um canal de YouTube que está em projeto ali para retomar, mas pelo Instagram você atende as pessoas, você fala com as pessoas. Sim, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Você mesmo responde? Eu ou alguém da equipe. Agora, se for a questão de atendimento, a equipe repassa para mim. Deixa eu ver uma coisa, você não mostrou esse painel preto aí? Esse instrumento aqui. Cookie, parece aquele fogãozinho elétrico, né? Esse daqui é o IRT. Tá. O IRT, ele é um instrumento radiônico... produção, esse aí, tá aí. Ele é um instrumento radiônico magnético, né? Ele trabalha com eixo magnético. E através desse instrumento a gente trabalha com esse mesmo padrão aqui, esse mesmo caderno. Tá. Esse daqui é o catatal que a pessoa recebe de ajustes. Aqui que faz toda a análise, seja de saúde da pessoa, chakras, órgãos, sistemas, ambientes, tem todos os ajustes aqui. E quando a pessoa ela estuda radiestesia conosco,
ela recebe esse instrumento aqui na casa dela, é enviado para a pessoa, para ela poder seguir o estudo dela, o IRT. E aí, através desse instrumento, é que ela começa a entender como é que são feitos análises e os tratamentos dentro do campo da radiestesia e da radiônica. Muito bem, eu dei o Instagram dele, eu vou repetir, é Sérgio_Nogueira_RAD, RAD. E eu vou lembrar você, eu não trago ninguém pelo número de seguidores, né? Eu trago assim, se é um assunto que está começando a ficar muito conhecido, você precisa conhecer também. Agora, se é um assunto que já está muito conhecido, você não pode deixar de conhecer. Então eu trago pela qualidade do assunto, pelos efeitos comprovados do assunto. E antes de encerrar, eu pergunto aqui ao Sérgio Nogueira, cuidados fora de casa, você está indo trabalhar, tá? Você vai andar no metrô, você vai andar no trânsito, você vai andar na rua. Que cuidados a pessoa pode ter com campos magnéticos por aí? Tá. Primeira coisa, a gente precisa ter uma boa forma de se livrar deles. Tinha uma coisa que antigamente era muito comum. Tá. Você vai lembrar assim que eu falar, mas hoje em dia o pessoal não conhece muito. Era um negócio chamado pulseira sabona. Nossa, eu lembro. Umas pulseiras de cobre que se utilizavam. Tá? Eu tenho, inclusive. Né? Eu não vim com ela, mas eu tenho. Uma pulseira de cobre, por exemplo, que ela não fecha totalmente, ela é muito interessante, porque ela ajuda também a descarregar essa eletricidade estática que a gente vai pegando desses campos todos, essa coisa que vai se agregando. Tem essa eletricidade estática dos ambientes, da roupa que nós usamos. Então isso é muito interessante. Âmbar, aquela pedra âmbar, ela é muito interessante também para se livrar desse tipo de influência. Você vai trabalhar no escritório, tudo cheio de carpete e tudo mais, beleza. Saiu de lá, chegou na sua casa, faz aquela história que eu falei da água com sal, coloca o pé no chão, anda um pouco no jardim do prédio que seja. Isso tudo vai auxiliar. Tá? Mas infelizmente hoje em dia, realmente, nós somos muito sujeitos ao excesso do eletromagnetismo em vários ambientes. Então de vez em quando uma parede, por exemplo, é uma coisa que a gente pode eventualmente pegar a palma da mão toda, colocar numa parede para aterrar um pouco aquilo. Tá. São dicas simples que nós podemos utilizar. Você quer mais dica? Olha, ele tem mais um montão de dica. É só você falar como é que, o que você sente no ambiente do seu trabalho, na sua casa, no seu quarto, quando você sai de casa. Pô, não perca esta oportunidade, tá? @Sérgio_Nogueira_RAD. Consulta ele, porque o nosso tempo, lamentavelmente, se foi. E, como eu sempre digo, é apenas um pouquinho, mas para gente que não sabia nada disso, foi fantástico, foi maravilhoso. E por isso eu quero agradecer você, Sérgio, em nome aqui do Estúdio Rocha Podcasts, e meu nome também. Você vai levar aqui, ó, canequinha muito obrigado, hein? De brinde, tá bom? Muito obrigado. Essa é uma caneca especial, ela tá passando ali, ó. É só para convidados, tá? Mas você pode ganhar uma caneca. Você quer ganhar uma caneca? Bom, já deve ter passado aí no rodapé da promoção. Como é que você faz para ganhar uma caneca? As pessoas que mais participam a cada 30 dias ganham uma caneca do Agora é Você Podcast. Tá legal? Então, o que você faz? Se inscreve, você tem que, os regulamentos estão na descrição. Você tem que estar inscrito, tem que ter ativado o sininho e participar durante os episódios, está concorrendo. Participar não é assistir só, é você dar o seu like, é você comentar e está concorrendo. E o regulamento está lá na descrição. Eu volto no próximo episódio com você do outro lado, senão não tem graça. Obrigado, beijo no seu coração. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Muita prosperidade, muito reconhecimento para o seu trabalho. Parabéns. Gostaria de agradecer você essa oportunidade. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, que poderiam estar fazendo um monte de outras coisas nesse momento. Tem um monte de podcast, um monte de canal no YouTube. Todos pedindo a sua atenção. Então eu agradeço muito que você pegou esse tempo para nos assistir. Agradeço mesmo de coração. Gratidão a todos. Gratidão, meu querido. Obrigado. E sempre que precisar, estou por aqui. Obrigado. Beijo, galera. Até.